O Dia das Mães chegou e nós vamos fazer um episódio especial, um episódio temático. Na verdade é muito mais do que especial, porque hoje eu vou ter o privilégio de entrevistar a pessoa que me colocou no mundo, a minha mãe, e que é responsável por grande parte da minha trajetória como jornalista, como a pessoa que sou, com os valores que carrego, com as ideias que tenho e com o comportamento que aprendi, né, por aproximação, por herança cultural, a carregar da minha mãe. Então hoje a gente vai fazer um papo descontraído, né, dona Zilda? Tudo bem, mãe? Oi, meu filho. Tudo lindo, tudo maravilhoso. Estou muito feliz de estar aqui, de participar desse episódio, de tentar passar alguma coisa do que eu vivi, do que eu aprendi, do que eu cresci. Enfim, uma história linda. É uma história linda, porque é uma história de superação, né? E exatamente hoje, em que eu entrevisto a minha mãe, a gente chegou a uma marca de 100 mil inscritos. Não é muito legal isso? Nossa. Desobediência produtiva? É um feito, né? Na verdade. É uma realização. Uma realização. Que legal. E tô aqui para comemorar tudo isso. Ô mãe, e a gente, nós durante a nossa trajetória juntos, né? A gente sempre pensou, a vida toda teve papos e conversas que são só nossas. Sim. Né? E a gente sempre tentou dividir essa conversa com as pessoas, fazer uma live, fazer um quadro semanal. A gente não conseguiu fazer isso, de fato, sair do papel. Mas agora, esse episódio ele vai dar uma oportunidade para a gente conversar sobre os bastidores nossos, né? Situações que as pessoas não sabem sobre a minha trajetória enquanto criação, e que foi fundamental a participação da minha mãe nessa história toda. Como é que é ser mãe do Ivan Moré, Zilda? Um grande desafio. Por quê? Porque, na verdade, ser mãe é um grande desafio, né? Você fica o tempo inteiro lutando entre saber, descobrir, aceitar, entender, enfim. E você foi meu primeiro filho, né? E chegou num momento que eu não estava tão preparada assim para ser mãe. Fui pego de surpresa quando eu percebi que eu estava grávida e tive assim a alegria de saber que ia ser mãe, porém não foi planejado, né? Não foi planejado, né? E aí eu fiquei assustada, porque, para ser bem sincera, eu não gostava de criança. Eu não era muito afim de criança. Achava que criança me incomodava, que dava muito trabalho, que criança mexia em tudo, que criança chorava, enfim. E de repente eu ia ter uma criança, né? E como é que eu ia lidar com isso? Será que eu ia gostar realmente do meu filho, dessa criança? E quando você nasceu, eu me transformei numa leoa. É mesmo? Eu me transformei numa leoa. Aí foi assim, incrível, até o comportamento que eu tive, eu acho que foi meio psicótico mesmo. Por quê? Que depois que você nasceu, né? Eu cheguei na minha casa e não queria que ninguém te visse. Que era só meu. Era meu. Saiu de dentro de mim, era meu. Eu não queria que ninguém pegasse, as visitas chegavam e eu não queria receber. Eu falava que você estava dormindo, que eu estava com dor. Eu fiz isso uns 20 dias depois que você nasceu. Aí depois eu comecei a perceber que não era normal aquilo. Que eu já tinha ido visitar outros bebês e fui super bem recebida, entendeu? Uhum. Aí eu comecei a pensar, nossa, mas eu não posso fazer esse tipo de coisa. Eu preciso compartilhar dessa minha alegria, né? Mas era muito doentio mesmo, sabe? E eu acho que essa sensação até foi negativa em relação, sabe, a criação, de partilhar você até com teu pai. Sabia? É uma coisa que você não sabia, nunca tinha te dito, né? Porque você achava que eu era muito seu. Muito meu. Muito meu. Afinal de contas, era um pedaço de mim que eu tinha botado fora e que eu não estava sabendo dividir. Olha só. Entendeu? E aí foi, tudo bem, você chorou muito, 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 me causava muita preocupação. Quando você fala que eu chorei, para as pessoas entenderem, não é que eu chorei muito. Eu chorei por
10 meses? 8 meses. 8 meses? 8 ininterruptamente? meses. Você chorava muito. Era muito pouco tempo que você ficava sem chorar. E eu trabalhava, né? E aí eu virava eu falava, meu Deus, o que que eu faço? Eu tenho que trabalhar, tenho que cuidar do meu nenê, eu não sabia o que eu fazia. Enfim, era muito difícil, muito dolorido para uma mãe ver o seu filho chorar. Se está chorando porque alguma coisa não está bem, né? E você não tem muito o que fazer, porque aí eu botava remedinho no ouvido, no nariz, e na boca, e nos olhinhos, e balançava, e tirei o mamar, não dei mais o peito, porque eu não estava dando conta, e eu achava que era fome. Enfim, foi meio difícil para mim, talvez por conta da falta de formação, de experiência, de conhecimento, enfim. Como se cria um filho? Não dá, não tem cartilha, né? Ô mãe, a gente hoje, quando nós olhamos no espelho, né, eu e você, a gente sente um conforto e um senso de realização com o seguinte pensamento: poxa, a gente conseguiu chegar em algo legal. Algo legal é a sensação que eu sinto que você tem e que eu também tenho é a seguinte: poxa, nós vencemos da vida. Porque de onde nós viemos, lá no passado, parecia meio difícil a gente acreditar que ia chegar, né, onde nós chegamos. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu quero agora, sim, dividir a nossa origem e como foi difícil. Quem olha hoje para a Zilda, que é minha mãe, e para o Ivan, pode pensar, poxa, mas quão difícil? O que é ser difícil? E a partir de agora vocês vão entender um pouquinho da história de superação da dona Zilda, que é uma história muito difícil do ponto de vista familiar e do ponto de vista principalmente de enfrentar as adversidades da vida. Porque aqui está sentada uma mulher que sofreu discriminação, sofreu preconceito, tem dores familiares que são difíceis de imaginar, e a gente vai dividir isso, né, mãe, um pouco com as pessoas. Sim, e com a gente mesmo, né? A sua origem é muito simples, né? Sim. Muito simples. Você Muito tem simples. 2 irmãs, a tua mãe morreu muito cedo, a minha avó morreu muito cedo, e você sequer conheceu o seu pai. Sim. Né? Não sei quem é, né, na verdade. Nem sei quem é meu pai. E eu queria que você contasse um pouquinho para as pessoas como que foi essa dificuldade lá nos anos 50, quando você nasceu numa cidade pequenininha do interior de São Paulo, em que o preconceito, a discriminação, a tentativa de abuso Sim, existiu. muito. E você conviveu com o medo, com a falta de proteção, com a ausência de um pai, com a ausência de uma mãe. Também. Então, na verdade, assim, eu já, de antemão, já quero dizer que apesar de ter sido muito difícil, foi muito gratificante tudo que eu vivi. Porque eu tenho certeza que eu sou reflexo de tudo que eu passei. E sempre fui, por intuição, uma pessoa que teve muita fé no sucesso. Eu tinha certeza que eu ia vencer. Eu tinha certeza, porque aquele tipo de vida, aonde eu nasci, o contexto onde eu estava inserida, não era para mim. Eu não me sentia parte daquilo. Eu queria tudo muito diferente. Mas eu não sabia como, mas eu ia atrás, eu ia conseguir. E assim foi. Eu fui a caçula de 3 irmãs, de 3 filhas, e a diferença era um pouco grande. Elas casaram e a gente era muito unida, muito, muito, muito. Casaram e eu fiquei em casa pequenininha, com 8 anos, e me senti órfã, porque o meu apoio eram elas. A minha mãe não tinha muita disponibilidade para mim. Não tinha muito tempo, não tinha muita afinidade. E isso acontece com N famílias. Eu não sou a única. Existe uma distância de idade também, né? Existe uma distância de idade. Então, eu me... Suas irmãs eram mais velhas? Minhas irmãs eram mais velhas. Elas casaram muito cedo e eu fiquei sozinha. Eu fiquei órfã 3 vezes. E por que órfã? Então, quando a gente fala assim, de cara, né? E o pai nessa história? Então, na verdade, a pessoa que morava na minha casa, que eu achava que era meu pai, não era meu pai, era pai das minhas irmãs.
Entendeu? Então, até nisso era muito difícil, porque eu sentia uma distância muito grande dele. Com certeza ele sabia, né? Tinha as suas dores. Mas você foi fruto, então, de uma traição. Sim, foi fruto de uma traição. E você imagina como foi difícil para minha mãe me permitir que eu tivesse vindo a esse mundo, né? Na verdade, porque ela provavelmente não queria te ter, né? Não queria me ter, entendeu? Então eu fui assim, rejeitada desde a concepção. E quando você nasceu, pelo menos, qual que foi a justificativa dela pro pai? Quer dizer, pro marido dela? Então, né? Dessa história eu não sei nada, porque eu descobri que ele não era meu pai, eu já era adulta. Eu achava que ele era meu pai. Entendeu? Mas você não tinha o carinho dele? Não tinha o carinho, mas eu não tinha carinho de ninguém. Então, pra mim era muito normal. Eu tinha o carinho das minhas irmãs. E elas casaram e me deixaram. Entendeu? Então eu fiquei muito triste quando elas... Primeiro casou a mais velha e eu fiquei com a do meio. Ainda fiquei mais ou menos. Mas a do meio não tinha muita afinidade comigo. Quem tinha afinidade comigo era a mais velha. A minha irmã mais velha é que eu considerava como minha mãe. A tia Maria. A tia Maria. E a Laíde era a minha irmã do meio, que era Maria Moleca, que era brincalhona, que saía pra rua, que namorou cedo. Não tinha tempo para me cuidar, né? Então eu ficava meio à deriva ali, sem ninguém para, sabe, ter de referência, sem ninguém para me consolar quando eu tinha as minhas dores, enfim. E ela casou super cedo. Minhas irmãs casaram, acho que uma com 15, outra com 14, era muito novinha, enfim. E eu fiquei com a minha mãe, e aí foi muito difícil, né? Porque eu era um estorvo na vida da minha mãe, né? E aí eu estava inserida, como eu disse, naquele contexto que não tinha amor, não tinha recurso, não tinha direção, não tinha suporte, não tinha nada, só tinha eu comigo mesma e uma certeza de que ali eu não ia ficar. Eu não ia viver como as minhas irmãs viveram. Eu tinha que ser diferente. E foi atrás disso que eu fui. As suas irmãs, só para vocês entenderem, né, que vocês estão... todo esse ambiente, esse contexto que você está se referindo, né, mãe, que você nasceu, é um contexto de muita simplicidade, muita humildade e pobreza. Sim. Na pobreza. Sim. Né? A tia Maria, sua irmã mais velha, era lavadeira, né? Sim. Lavava roupa na casa das pessoas. A tia Laíde fazia o quê? Né? Não, ela não. Ela casou muito cedinho e foi cuidar da família, que assim... Só para vocês terem uma ideia, minha irmã Maria teve 9 filhos, a Laíde teve 7 filhos, entendeu? E eu fiquei na retaguarda só com 3, mas queria 5. E nesse contexto todo, mãe, a sua relação com a sua mãe era dura, era difícil? O que ela fazia? Difícil. Como que era a criação? Assim? Então, na verdade, assim, eu tinha que correr atrás do que eu queria. Desde pequenininha, eu comecei a trabalhar muito cedo. Com 8 anos, eu era babá. Com 8 anos? Faz 60 anos que eu trabalho. E quando eu tentava me aproximar dela, era sempre muito difícil, sabe? Porque ela não conseguia me ver como uma coisa boa na vida dela. Eu fui um estorvo, concorda? Então, eu por muitos e muitos e muitos anos, eu sofri muito isso. Essa dor de não ter sido aceita, de ter sido rejeitada, de ter sido discriminada por amigos, parentes até. Mas depois eu entendi a história dela, graças a Deus eu entendi. E respeito tudo que ela viveu, sabe? Todo mundo tem uma razão de praticar isso ou aquilo, de viver assim ou de outra forma. E tá tudo bem. Mas assim, todas as vezes que eu me aproximava da minha mãe, era sempre para me criticar. Sabe? Ela, menina, vai para lá, vai procurar o que fazer. Sai daqui, você é muito feia. Vai para lá, menina feia. Olha, então eu tive um complexo, eu tinha um complexo danado que eu era feia. E todo mundo olhava para mim e falava, que menininha bonitinha. Eu falava, não sou. A minha mãe me acha feia. Estão mentindo para mim. Entendeu? Mas, enfim, aí fui para a escola, né? Na escola era muito difícil, porque era, né, aquela coisa de você ser diferenciada por uma série de razões, e eu não concordava com aquilo. Então, eu tinha que fazer alguma coisa para eu aparecer, para ser diferente daquilo que achavam que eu era. E quando a gente fala de diferente, numa sociedade muito pequenininha, de uma cidade conservadora, extremamente conservadora, há 60 anos atrás, as famílias tradicionais, né,
se impunham, tinha uma divisão de classe muito grande, que não era o seu caso, você vinha de uma classe muito baixa. Isso. Né? E se impor no meio desse ambiente da escola era muito difícil para você, porque suas amigas eram de famílias tradicionais, né? Isso, era isso. Aí o que eu fazia? Eu inventava de tudo para eu ser diferente. Então, se tinha que hastear a bandeira naquela época, hasteava a bandeira toda segunda-feira e cantava o hino nacional. Aí eu pedia, eu posso hastear a bandeira? Ah, vamos ver. Aí eu passava mais 5 minutos, mas eu posso hastear a bandeira? Então, eu não esquecia que eu tinha que cumprir o meu objetivo daquele dia. Aí eu conseguia. Aí depois tinha uma festa na escola. Eu falava, eu posso recitar? Ah, mas você sabe? Não, eu sei. Eu nem sabia, mas eu aprendi. Eu tenho uma facilidade muito grande de memorizar. Aí eu pegava uma poesia, memorizava e chegava lá, eu fazia poesia. Aí eu já, quer dizer, nossa, aquela menina. Aí tinha as histórias. Naquela época tinha desfile cívico do dia do aniversário da cidade e 7 de setembro. Eu vou ser baliza, eu posso ser baliza? Mas você sabe fazer alguma coisa? Sei. Eu virava do avesso. Hoje, a que a Daiane dos Santos fazia, eu fazia antigamente. Porque eu precisava ser diferente. Para encontrar o seu lugar de protagonismo, né? Entendeu? Aí eu fui baliza 12 anos, entendeu? Eu em todas as escolas que eu ia era baliza. Aí fui para a igreja. Na igreja era muito interessante. Tinha aquelas cruzadas eucarísticas, filhas de Maria, filhos de José. Eu era da cruzada eucarística. Aí tinha as festas. Eu falava, posso ir cantar? Aí a gente fazia teatro. Eu participava de teatro, de festa que cantava, de festa que... Eu tinha que marcar o meu território. Entendeu? Encontrar o seu lugar de protagonismo. Encontrar o meu lugar, entendeu? E assim é que eu consegui me fortalecer e perceber que eu realmente tinha um objetivo, que eu era capaz e fui em frente. Quando terminei o 4º ano, naquela época era 4º ano primário, você tinha que passar para o 5º ano, para depois você entrar para o colegial, para o ginasial, era ginasial. Mas tinha que fazer um exame. E eu não sabia muita coisa, eu queria entrar na admissão, mas não tinha dinheiro. Minha mãe, você não pode, eu não tenho dinheiro para pagar escola para você, eu não tenho dinheiro para comprar uniforme. Nessa escola tem que ter livro, você não vai. Eu falei, vou sim. Eu vou, mas eu vou, nem que for escondido, mas eu vou. Aí eu fui na escola de admissão, falei com o professor, falei que eu não podia pagar, mas que eu ia fazer só um mês para eu ter noção do que eu ia aprender. E assim foi. Aí fiz o exame de admissão e passei. Aí fui para o ginasial, que era primeiro ano ginasial. Nossa, meu. Cheguei na minha casa e minha mãe falou, você tá ficando doida, você não vai fazer ginásio. Eu falei, vou sim, mãe. Eu preciso fazer. Eu tenho que fazer alguma coisa de diferente. Eu não vou trabalhar de doméstica. Sem desmerecer a classe. Claro. Entendeu? Porque acho que doméstica toda mulher é. Tá? Você tem tua casa, você acaba fazendo o serviço da tua casa. Mas assim como todo homem também é doméstico, né? Hoje em dia. Mas eu queria fazer isso para mim, não para os outros, que eu queria fazer algo mais. Aí, com muito custo, ela deixou. Aí eu fui e consegui. Aí fiquei sempre trabalhando. Eu estudava à noite e trabalhava de dia, tá? Aí consegui, fiz tudo bonitinho, fui para a faculdade da cidade, mas eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Aí o prefeito da cidade falou, não, pode ir lá. Não, o provedor da faculdade, foi um ex-prefeito. Pode ir para a faculdade que eu vou te dar uma bolsa de estudo. Mas para ter essa bolsa de estudo, eu tinha que fazer um atestado de pobreza. É muito difícil, sabe? Você já mocinha, vaidosa, sempre fui, sabe? Você recorrer a uma série de órgãos municipais para você comprovar que você é pobre para você ganhar uma bolsa de estudo. Mas eu falei, mas eu tenho que fazer, eu sou pobre mesmo e eu quero estudar. Aí eu fui. Comecei a estudar, fiz faculdade, fiz um ano, fiz o segundo, quando chegou no segundo ano, no meio do ano, eles me chamaram na faculdade e falaram para mim, olha, a sua bolsa de estudo não foi aprovada. Você tem que pagar o ano passado, que isso? Este ano, até agora, para você continuar, e você tem que bancar a sua faculdade. Me chamaram na secretaria. Depois de 1 ano e meio? Depois de 1 ano e meio.
eu fiquei muito triste, mas muito, foi um choque na minha vida, assim, sabe? Foi uma coisa assustadora, absurda, porque ali eu perdi o fio da meada. Eu falei, agora eu não tenho o que fazer, né? Dali, daquela secretaria, eu fui embora para minha casa a pé. Era 10 horas da noite, sozinha, chorando, deixei tudo na escola. Fui embora. Cheguei na minha casa, ninguém... Cadê a Zilda? Cadê a Zilda na faculdade? Cadê a Zilda? Cadê a Zilda? Onde que tá a Zilda? Ninguém sabia da Zilda. E naquela época não tinha telefone, nada disso, né? Aí eu tinha umas amigas, muito amigas mesmo, foi bater na minha casa. Chegou lá de noite, depois da aula. Aí eu expliquei para elas. Fizeram isso com você? Falei, fizeram isso comigo. Trouxeram meu material. Então tá bom. Trancaram a matrícula todo mundo e foram para a cidade vizinha fazer o resto da faculdade. Ninguém mais fez faculdade. Na minha sala foram tudo para outra, entendeu? Foram para outra escola lá, de acho que Dracena, se eu não me engano. Ou seja, mudaram de faculdade por sua causa. Por minha causa, sabe? Aí foi assim, uma coisa que me deixou e foi esse provedor, mãe? Que foi esse provedor que... Foi ele que me deixou na mão. E apalavrou alguma coisa e não... Pois é. É isso, político, né? Político. Mas assim, tudo bem. Aí eu fui trabalhar, graças a Deus, me dei super bem. Todos os trabalhos que eu fiz, eu ganhava relativamente bem. Porque aí depois eu casei, ajudei na construção da minha casa. Todos os móveis da minha casa fui eu que comprei. E aí, né, tive você, que foi o meu primeiro filho, que foi assim... a maior alegria que um ser humano pode ter é conceber uma criança, né? E a hora que você vê a carinha do seu filho, o seu mundo se transforma. É mágico, é divino. É inexplicável. Desculpa. Mas assim foi. Aí depois veio o Guilherme, né? E você era muito chorão, muito bravo, mas veio o Guilherme, que era mansinho, dormia cedo, comia direitinho. Por isso que eu digo, Deus é perfeito. Tudo tem o seu lugar certo, tudo se encaixa. Aí veio o Guilherme, que era tranquilo, para que eu não ficasse tão assustada com ele também, né? Uhum. E aí foi tão bom, porque aí um fazia companhia pro outro. Entendeu? E assim... E dali a pouco eu tive a Natália, né? Terceiro filho, né? E a Natália foi assim, mais sensacional ainda, porque eu tive problema na amamentação e eu tinha o trauma de amamentar. Então a Natália, eu falei, eu não vou amamentar, porque eu não quero viver o que eu vivi com o Guilherme, né? Porque o Guilherme foi muito difícil para amamentar. E a Natália nasceu numa crise na minha casa, sabe? Eu estava sem trabalho, sem dinheiro, sem reforma numa casa. Sempre, tudo foi muito difícil. A Natália chegou, só para vocês terem uma ideia, eu tinha 2 bebês. O Ivan César tinha 1 ano e meio, o Ivan César você tinha 3 anos, o Guilherme 1 ano e meio e a Natália nascendo. Nossa. Ela era tão boazinha, que ela tomava banho dormindo. Ela só dormia. E aí quando eu cheguei com a Natália em casa, não tinha ninguém. Eu cheguei, teu pai deixou a gente e foi buscar vocês na casa não sei de quem, tava na casa da comadre, da vizinha, que eu também não me lembro. E eu fiquei eu e a Natália. E eu não sabia o que fazia, ela não chorava. E ela já tinha mamado fazia tempo no hospital. Eu falei, e agora? Em casa não tinha leite para eu dar para ela. Era a hora dela mamar, eu pus no peito. Nunca inflamou o meu peito. Nunca. Ela mamou 1 ano e 3 meses. É incrível isso. É incrível, sabe? E ela mamava, dormia, acordava, não chorava. A Natália não chorava. Aí eu ficava com medo. Eu levava ela no médico toda semana. Eu falei, não vai viver. É muito boazinha. É muito boazinha esse neném, não vai viver. Mas ela teve uma saúde, assim, abençoada mesmo. A Natália nunca teve nada. E aí eu me vi mãe de 3 filhos lindos, maravilhosos, que eu amava mais que
mais que tudo na vida, e cada um de um jeitinho, né? Ô mãe, eu tô pegando um lencinho aqui pra eu enxugar minhas lágrimas, porque a gente já vai se emocionar. Se você quiser pegar um pra você também. É o único episódio que eu tô distribuindo aqui já de cara um papelzinho pra gente enxugar, né, os olhos, porque hoje o episódio é especial. Ó, você falou, né, de parte dessas dificuldades na sua origem, na sua criação. Agora, mãe, eu queria entrar num assunto um pouco mais profundo e até um pouco delicado mesmo, que é o fato de ser mulher numa cidade pequena nessa época. A questão das ameaças que você sofreu, da falta de proteção que você teve, né? Existe uma falta muito grande de proteção da figura masculina. Depois a gente entra no conhecimento, né? Na parte em que você foi introduzida, né, pela vida ao meu pai, que também não foi fácil, não é mesmo? Hoje eu carrego o nome dele, eu sou Ivan Morel, eu sou Júnior, né? Meu pai faleceu faz 5 anos, foi em 2018. Uhum. E vai completar 5 anos agora e agradeço por tudo que ele fez para mim e a gente, né, tem um carinho, um amor muito grande. Mas o meu pai foi um pai muito difícil, principalmente um marido muito difícil para minha mãe, né? Extremamente machista, fruto de uma cultura patriarcal. Mas antes de você conhecê-lo, você já não tinha um pai, né? Não sabe quem é o seu pai até hoje. E o que, de certa forma, gera um desconforto na gente, Madureira. Eu gostaria de saber quem que é o meu avô, o seu pai. A gente não, enfim, ainda não foi atrás dessa investigação. Mas a sua mãe, num determinado momento, né, da tua vida, ela chegou, inclusive, a pedir que você não estudasse e escolhesse um outro caminho. Sim. Né? E o outro caminho, qual era esse caminho, mãe? Era um caminho de se vender? Sim. Na verdade, é o que eu digo, sabe? Porque exemplos eu tinha de sobra, né? Exemplos negativos. Negativos. Assim. Eu tinha de sobra para eu seguir esse caminho. Mas não era nada disso que eu queria para mim. Eu queria viver diferente de tudo que eu estava vendo. Não era aquilo que era legal, não era justo eu ser inserida naquele contexto, era muito triste. Então, eu não tinha para quem recorrer. Era eu comigo mesma, entendeu? Para quem que eu ia pedir apoio? E o que sua mãe falava para você nessa época? Ah, esse negócio não dá certo, esse negócio de escola, esse aí é para quem tem dinheiro. Você precisa trabalhar, ganhar dinheiro para ajudar em casa, entendeu? E o trabalhar se referindo a... possivelmente, né? Fazer programa, né? Né? Eu falava, não, eu preciso estudar. Com que idade? Então, nessa época eu já estava estudando, eu devia ter uns 13 anos, 14 anos, entendeu? Era muito novinha para a época, eu não tinha alicerce, não tinha base, não tinha ninguém para me dar respaldo, ninguém. Sabe quando você olha para um lugar assim e fala, e aí, o que eu vou fazer? E quando eu ia para o meu trabalho, que eu morava numa vila... vila no interior é periferia. Periferia. A gente pensa a nomenclatura, mas a vila é a extrema periferia da cidade, né? Isso. Com ruas de terra, Isso. sem saneamento básico, sem água encanada, sem isso banheiro. Mesmo, era não assim, tinha nada disso, era era pobreza mesmo. Porque a gente está lembrando que é um tempo bem anterior, né? Anos 60 já aí, né, mãe? 60, 65, por aí. E aí eu ia para o meu trabalho e eu era assediada o tempo inteiro por pessoas que se achavam poderosas na cidade e que, por eu ser uma menininha de vila, tinha que me submeter aos caprichos, entendeu? Dessas pessoas que se achavam os donos da cidade. Então, para mim, era um trauma aquilo. Quando eu via alguém atrás de mim, eu ficava muito desesperada, muito nervosa. Então, para eu não correr o risco de ser assediada, eu andava na linha do trem. Assediada se diz estuprada mesmo. Né? Assediada, porque, na verdade, ninguém nunca me tocou, nunca me relou. Nunca me permiti isso, nunca cheguei a esse extremo. Eu sempre corri muito longe, ficava muito longe disso. Então, eu andava na linha do trem, porque na linha do trem o carro não passa, né? Entendeu? E eu morava 3 quarteirões depois da linha do trem, eu descia correndo, onde era terra e tal. Então, era muito complicado, muito mesmo, entendeu? E
graças a Deus, eu consegui arrumar um trabalho e me bancar para que eu não precisasse cumprir as ordens da minha mãe, entendeu? E aí eu encontrei o seu pai, comecei a namorar, e para mim, por mais difícil que ele tenha sido, naquele momento era um suporte para eu poder ter alguém com quem contar. Mas eu não podia dizer para ele isso, que alguém estava me assediando, porque eu tinha vergonha, entendeu? Você achava que a culpa era sua. A culpa era minha. Entendeu? Esse é o problema, né? Eu tinha vergonha de mim. Eu tinha vergonha de contar para as pessoas que isso acontecia comigo. Você se sentia culpada, né? Sim, eu me sentia culpada. Quantas vezes eu me olhava e falava, meu Deus, mas será que eu sou isso tudo? Será que eu sou isso mesmo? Mas eu não sou, sabe? Então eu vivia num conflito horrível, porque eu achava que as pessoas tinham que me respeitar. E se não me respeitasse, a culpa era minha. Olha que dilema. Mãe, você imagina quantas mulheres vivem isso hoje? É a dor de muitas mulheres. Com certeza. Que não podem ser o que elas são e pelo simples fato de chamarem a atenção da figura masculina, elas já se sentem culpadas. Culpadas. É isso. Foi o que você sentiu durante um período enorme da tua vida. Um período enorme. Até que um dia eu trabalhava no banco, eu fui bancária, e neste banco tinha um cliente que sempre estava lá e que fazia parte dessas pessoas que me perseguiam, na verdade, né? E um dia eu cheguei na oficina, teu pai tinha uma oficina, eu cheguei na oficina, eu era namorada, não era casada. Eu cheguei na oficina e vi o cara lá. E eu fiquei roxa de medo, de tudo, tremia. Eu falei, eu vou contar pro meu namorado. Aí eu peguei e falei para ele, olha, esse moço, esse senhor casado, esse senhor me persegue toda vez que eu saio na rua. Aí ele ficou enlouquecido, aí foi lá, contou pro pai dele, o pai dele ele trabalhava no departamento de água da prefeitura, se achava um dos donos da cidade, fazia parte de um tal de Senadinho lá, tal. Ele foi no banco, porque a conta dele era muito boa, ele era chefe de um departamento da prefeitura, e falou pro gerente do banco que se o gerente não me mandasse embora, ele tirava a conta do banco. E eu não estava sabendo de nada. Chegou no final da tarde, o gerente me chamou, Zilda, eu preciso falar com você. Falei, pois não, o que foi? E eu era uma excelente funcionária, eu sempre vendi muito no banco, sempre atendi muito bem, sempre me comuniquei super bem com todos os clientes, entendeu? Trazia clientes para o banco, enfim, eu era muito boa funcionária. Ele falou, preciso conversar com você, Zilda, olha, está acontecendo isso, e contou a história que o cara tinha dito para ele que eu precisava me mandar embora. Eu quase desmaiei. Eu não sabia o que fazer. Eu falei, tô ferrada na minha vida. Se esse japonês me mandar embora, eu tô perdida. E além do que, eu vou ficar falada. Né? Que é o maior risco, né? É o maior risco. Uma cidade pequena, Pensa né? pra você ver. Aí eu olhei pra carinha dele e falei, olha, eu vou contar a minha história pro senhor. Eu peguei e contei pra ele. Ele falou assim, não precisava você contar a sua história. Independente de você contar a sua história, você jamais será demitida do banco. Você é uma excelente funcionária. A gente confia demais em você. E eu quero que ele tire a conta do banco, porque eu não quero mais que ele entre aqui para te constranger. Entendeu? Que postura, hein, mãe? Nossa, eu me senti muito amparada. Pela Acolhida. Primeira vez na minha vida, alguém acreditou em mim, me deu suporte, me amparou de verdade, entendeu? Eu fiquei muito feliz, muito feliz, muito feliz. E aí eu continuei no banco até depois de casado. Quando o Guilherme nasceu, é que eu saí do banco, entendeu? Mas foi muito difícil tudo isso. Aí casei, né? Teu pai foi uma pessoa que, a princípio, me ajudou pra caramba. E eu casei muito... E pra mim era cedo ainda, porque eu não tinha preparo. Eu não tive referência, né? Não sabia nem como que era casar, não sabia um monte de coisa, enfim. E eu casei porque eu queria ter uma família. E teu pai tinha. Ele tinha pai, mãe e irmãos. E eu não tinha, praticamente não. Minhas irmãs foram embora, eu era muito pequenininha, não tinha ninguém. Então eu queria casar para ter alguém. E aí eu investi todas as fichas na família do teu pai. E também fui rejeitada. Por todos, né, mãe? Nem eles me aceitavam muito, entendeu? Mas eu segurei firme. Eu falei, não, um dia eles vão dar valor para mim. Eles vão reconhecer quem eu realmente sou. Porque eu sou o que eu sou, e não é o que estão dizendo. E não é o que estão pensando, e não é o que vão impor
que eu seja. Você nasceu culpada, né? Eu nasci culpada. Você entendeu? nasceu culpada por não ter pai, por ser fruto de uma traição da tua mãe, por ter contrariado os desejos, os desejos assim, a falta de visão da tua mãe, de preparo para a vida, de querer que você muito precocemente vendesse o seu corpo, né, para ter um dinheiro fácil por conta de falta de instrução. E você foi lutar numa sociedade extremamente preconceituosa, paternalista, discriminatória, segregadora. Uma sociedade suja, né, mãe? Era duro viver. Era duro. Ainda é duro viver em parte da sociedade, mas você viveu o que existiu da pior escória da nossa cidade, né? De discriminação. Muito preconceito, muito preconceito. Histórias assim de eu achar que não fosse dar conta. Mas eu tinha assim uma intuição, uma força espiritual que a divindade nunca me abandonou. Nunca. Eu sempre tive. E aí tive essa segunda decepção, né? De segunda família, né? Que eu achei ser rejeitado também, né? E com o tempo eu fui aprendendo a lidar com isso. Porque aceitar a gente não aceita nunca, né? Você vai aprendendo a lidar com essas situações. E aí tive você, né, que foi o primeiro neto, aí todo mundo vai, papapá, mas eu era sempre, né, olhada meio que estranhamente. Resumindo, eu tenho certeza, que depois de muito tempo, eles conseguiram me enxergar e me dar valor. Para mim, a opinião irrelevante, porque eu sempre me dei o valor, eu sempre tive uma postura daquilo que eu tinha convicção e nada, por mais difícil que tenha sido, que não foi nada fácil mesmo, nada mudou o meu caminho. Era aquela trajetória. E depois que eu tive vocês, então, eu já não precisava era mais de nada. Eu precisava só dos meus filhinhos para eu cuidar com todo amor e carinho e fazer tudo para que eles não passassem por 1 milésimo de porcentagem de tudo que eu vivi. E aí eu virei uma leoa, né? Aí virei uma mãe louca, né? Quando eu olho para o meu passado hoje, eu não consigo ver, nem eu e nem os meus irmãos, nenhum tipo de participação assim, até da figura masculina, né? Foi muito pouco. Porque você estava em todos os segmentos, né? Todos. Então... E ele não queria participar, né? Então, aí tem horas que eu fico me culpando. Falo, será que eu não invadi o espaço do pai? Mas eu não tinha tempo de esperar ele reagir, porque eu tinha muito medo de fazê-lo sofrer. Eu queria poupar vocês de qualquer tipo de sofrimento. E eu penso depois, né? Não, se ele tivesse mesmo essa disponibilidade, ele teria entrado e feito o papel dele. Claro. Entendeu? Então aí me dá mais um pouco de conforto. Mas eu estava em todos os segmentos, eu fazia tudo mesmo. Eu fazia papel de mãe, de pai, de avó, de tio, de tia, de padrinho, de madrinha, de vizinho, de coleguinha, tudo. Eu estava presente em tudo. Em tudo. E é isso que eu queria mesmo. Era viver intensamente para que vocês fossem pessoas de bem. E hoje eu olho para vocês, sou a mãe mais realizada do planeta Terra. Mais realizada do planeta Terra. Porque eu tenho três. Gente, eu tenho 3 filhos maravilhosos, perfeitos, bem-sucedidos e que eu amo de paixão, né? Não, e esses 3 filhos são muito fruto dessa força, né? Que veio de você, mãe. Da tua persistência. E eu acredito muito que histórias como a sua, toda essa dor, toda essa dificuldade, esse medo que você sofreu na sua infância, na sua criação, essa negação mesmo que você teve de pessoas que te cercaram durante o período que você viveu sua infância, sua adolescência. Toda essa superação, ela é passada para os filhos. Ela é passada por meio de força, de coragem, de intuição, de garra, de persistência. Porque a gente é espírita, né?
E a gente acredita em outras vidas, né, mãe? A gente acredita que nós viemos para essa vida e a dor que enfrentamos nela, ela é de acordo com a missão que nós temos que cumprir aqui nesse planeta, nessa vinda nossa para esse estágio de evolução. E tudo isso fortalece, só fortalece. Porque é por meio dessa adversidade e da superação dela que a gente fala, não, o caminho mais fácil não é o caminho que compensa. O caminho da dificuldade e da construção a longo prazo, ele é o real. Ele é o consistente, ele é o mais complexo, mas ele é o que testa, né? Enverga, mas não quebra. A gente enverga, mas não quebra, né? Só se fortalece. Só se fortalece. Só se fortalece. Só se fortalece. No período nosso... Você quer falar alguma coisa? Não, então, assim, na verdade, essa história, né, que eu tinha a tal da intuição e não sabia o que era, né, filho? Eu só tinha aquela força interna, sabe? Que me projetava sempre e que me fazia acreditar e que me fazia caminhar, que me fazia buscar. E daí vem aquela história que eu sempre digo para você. Vinha aquilo na minha cabeça. Só vai. Só vai que dá certo. Só vai. E isso que eu trouxe para vocês a vida inteira. Sempre, sempre. Vai dar certo. Eu não sei como, mas vai dar certo. E é nisso que eu acreditei. E é nisso que eu acredito. Ô mãe, trazendo um pouco agora para o meu ponto de vista, né? Obviamente, a minha dificuldade na infância, com as condições que eu nasci e tal, foram muito diferentes. Foram muito mais amenas, tranquilas do que o que você passou. Só que também enfrentei dificuldades, assim como todas as pessoas enfrentam na sua jornada de vida. E eu me lembro muito que numa sociedade em que o poder financeiro, o nome familiar e as diferenças de classes, elas prevalecem muito, para a gente foi difícil conviver em algum período na cidade durante a minha infância. E esse período ficou mais complexo ainda quando eu passei a não me desenvolver fisicamente tão bem, lembra? Sim, lembro. Eu sofri muito com isso. Sim. Além de ter bronquite crônica, né? Sim. Que eu era doente na infância. Eu sofri muita discriminação, sofri muita... eu fui alvo de muitas brincadeiras assim absurdas, que eu olho para trás e falo, cara, o que eu sofri? Em nenhum momento eu desisti dos meus sonhos. E eu tinha um sonho que era trabalhar na TV brasileira. Eu cumpri. Eu tinha um sonho de ser um pai, de ser uma pessoa com valores, né, com um comportamento moral que cumprisse uma linha ética. E tudo isso aconteceu, né? Mas nós passamos por um momento de adversidade muito grande. E você, desde o início, sempre foi o alicerce para me ajudar nessas trajetórias. Quais foram os momentos que você lembra, assim, olhando para o passado, de dificuldade que você percebia que eu sofria e que você chegava para me dar o acolhimento necessário? Então, filho, mãe sofre muito, né? Porque por mais que eu percebesse que de repente você estava sofrendo toda aquela bullying na escola, era algo que estava além da minha solução. Entendeu? Porque como é que eu ia cuidar de você na escola? Porque senão no recreio os moleques judiavam. Então, o que eu fazia sempre? Eu estava sempre na retaguarda pedindo, falando com a professora, falando com a diretora, que na escola tinha isso. Eu sempre fiz isso e vocês nunca souberam. Eu fui até a faculdade. Quando o Guilherme e a Natália faziam faculdade em Prudente, eu ia na faculdade. Eu ia lá conversar com os professores, eles nem sabiam. Eu ia lá na lista, lá ver se eles estavam bem na escola, se tinha, não sei o que. Entendeu? E quando alguma coisa acontecia, eu ia atrás do professor. Eu sempre fiz isso nos bastidores e nunca falei nada para vocês. Entendeu? Mas, assim, o que eu acho, assim, que foi muito difícil para mim, além dessa época de criança, adolescente, foi na época que você foi embora, né, de casa, entendeu? Que foi muito difícil. Como você ir embora? Era tudo que eu queria. Você foi formado para isso. Desde pequenininho eu dizia para você,
Entendeu? Agora, você imagina para uma mãe, feito eu, que vivia o tempo inteiro em volta de vocês, que não podia admitir absolutamente nada, permitir que você fosse embora nas condições que você foi, né, filho? Então, para mim, foi muito difícil. Muito difícil, muito difícil. Então, eu sabia, e para você também. E aí eu tentava amenizar a tua dor, ligando todo dia, fazendo as coisas para você, indo te visitar e falando que ia ficar melhor, que as coisas iam ficar bem, e que você ia morar num lugar melhor, e que não sei o que, entendeu? Era o tempo inteiro te limitando de ter coisas piores do que já tinha. É porque era impossível. É porque talvez as pessoas não saibam o contexto que você está se referindo. A primeira vez que eu saí de casa, né, para estudar, eu fui morar por um período em Bauru para fazer um cursinho preparatório para passar numa faculdade pública. Só que como esse cursinho era pago e a gente não tinha condições, né, mãe? Era o ângulo, né? Foi a primeira vez que eu fui estudar numa escola particular assim para fazer um curso preparatório para entrar numa faculdade pública, porque eu não tinha como pagar a faculdade. Então a tentativa era, vamos fazer um ano do cursinho preparatório para você entrar na faculdade. E o único lugar que cabia no bolso, que o nosso bolso, era um pensionato. E que eu achei por um acaso, com uma amiga minha, entendeu? Era a única alternativa. Eu me lembro até do valor que a gente pagava. O ano era 1994, a gente pagava 17 URVs, porque foi exatamente a virada do Plano Real. 17 URVs eram R$17, a gente pagava por mês com alimentação inclusa. Só que eu dividi um quarto com 6 pessoas, eram 3 beliches, né? Eram 6 pessoas no quarto, o quarto era no contrapiso. E o pensionato ficava em cima de um rio, do lado com esgoto a céu aberto. E eu convivia assim... Todos os dias eu matava pelo menos 3 ratazanas do tamanho de gato, embaixo da minha cama. E tomava água em chuveiro sem energia elétrica, né? No chuveiro frio, tomava um cano banho, lá de fora. E você ainda nessa época não tinha, ainda estava com bronquite, você ainda tinha bronquite, era bem menos, mas... Ia para aula todo dia de ônibus, então e comia arroz com ovo, eu lembro. Quase todos os dias. Às vezes tinha um pastelzinho que tinha na esquina ali que eu comia uma fritura. Mas foi um ano difícil. E vocês viam que essa situação era complexa e não tinha nada para fazer, né, mãe? Não tinha como lidar, tinha que enfrentar. Então, imagina se era difícil em casa, na onde você estava, era difícil eu conseguir administrar todos os problemas que a gente tinha. Imagina você fora, longe dos meus olhos. O sofrimento que eu tive que superar, na verdade, entendeu? Então, era assim, eu ia 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes por mês num médico da cidade, porque era a única pessoa que podia me entender, que se eu fosse falar pro teu pai, ele falava, vai buscar, tá achando ruim, vai buscar, vai dar nada mesmo, vai lá buscar teu filhinho. Ele falava que eu não ia dar em nada. nada. Não vai dar nada mesmo, ele não vai dar em nada mesmo, vai buscar, então. Eu falava, não, vai dar sim, ele vai ficar. Eu vou conseguir superar, ele vai ficar. Eu ia lá no nosso médico, que a gente conhece, eu chegava lá, contava, ele falava, calma, filha, calma. Tenha paciência, olha, fica tranquilo. Você vai se dar bem, se você conseguir deixar o teu filho ficar. Eu falei, não, eu vou conseguir, mas eu estou sofrendo muito. Eu preciso de alguém para eu poder falar o que eu estou sofrendo, porque eu não tenho ninguém para falar. Não, pode vir para falar. Quantas vezes você quiser, você pode vir falar. E ele era o meu refúgio, entendeu? Ô mãe, eu não posso deixar de citar também que no meio dessa dificuldade, né, de falta de referências familiares, de um alicerce familiar, de uma história tão doída, ainda teve nesse caminho uma traição, né, do meu pai. Nossa. Com você quando a gente era adolescente. Nossa. E que você perdoou. Eu tinha que perdoar, né, filho? Eu você precisava. Tinha, né? Eu tinha que perdoar. Por quê? Vocês tinham que dar certo. Vocês filhos, né? Vocês filhos, vocês tinham que dar certo. E se eu, por uma razão qualquer, fraquejasse no meio do caminho sem um pai, a culpa seria toda minha. Então eu pensava assim, não, eu vou segurar, eu fazer sempre o que eu sempre fiz,
Porque apesar de ser figurativa a presença dele, mas ele está ali. Eu não sei até que ponto as crianças vão entender de estar sem o pai por perto, e eu dar conta de tudo. Era uma proteção a Era menos, uma proteção, né? De certa entendeu? forma, não, porque ele, numa sociedade extremamente conservadora, machista, patriarcal, você ficar solteira, eventualmente Pensa seria que você vê. assediada por outros homens e tal, e proteger o seu ninho Era isso. dependia da figura masculina. Isso mesmo. Mesmo que seja alguém que não cumprisse todos os requisitos que você gostava, né? Que você respeitava. Então, e tanto é isso que você foi embora, se formou, foi trabalhar, o Guilherme também. A Natália foi a última, quando a Natália se formou, ela foi embora, no outro dia eu falei, tchau, não quero mais. Pode ir embora. Entendeu? Missão cumprida. Agora eles são donos do nariz e eu vou estar sempre por perto, mas você não, de mim não. Aí foi quando a gente se separou. Muito difícil, foi muito difícil. Mas, enfim, no final, eu só tenho a agradecer a ele também, porque foi vivendo o que eu vivi, da forma como ele conduziu, é que eu me fortaleci para dar conta de tudo o que vinha pela frente, entendeu? E dei. Eu me sinto a pessoa mais realizada do mundo, porque a minha realização sempre foi o sucesso de vocês. E isso a gente está vendo, né? Ô mãe, você acredita que existem perfis de pessoas que vêm não única e exclusivamente, mas assim, em grande parte da sua ocupação para exercer o papel de mãe? Sim. E eu sempre achei isso, sabe? Eu falava, qual é a minha função? A minha função era ser mãe. Inteiramente. Sempre. Em todos os sentidos. Incondicional. 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 Se eu tivesse que fazer qualquer coisa para que vocês ficassem bem, eu faria qualquer coisa. Qualquer coisa. Entendeu? Tanto que eu vivi com teu pai 15 anos me preparando para separar dele até vocês terem vida própria. Não foi fácil. Engoliu um monte de traição. Muita traição. Um monte de sapo. Falta de respeito, falta de consideração, sabe? Falta de amor, falta de tudo. Mas passou. E quando você olha para trás, você não se arrepende de nada que você Não. fez? Não. Não me arrependo. Não me arrependo de nada que eu fiz. Eu sou muito grata a tudo que eu vivi, porque é o que eu digo, sabe? Eu sou fruto do meu passado. E das minhas escolhas, né? E das minhas escolhas. Entendeu? E quando eu olho para trás e vejo tudo que eu vivi e chego hoje onde eu estou, eu me sinto a pessoa mais feliz do mundo. Nada vai tirar essa minha alegria de viver. Nada. Nada. E de contemplar, ainda que a duras penas, tudo que eu vivi. Não é demais? É. Eu acho. Ainda de sobra vem 5 netos. Que aí já não vale a pena entrar nesse mérito, porque senão... Deixa pro dia da avó. Mãe, quando você hoje olha, né, para mulheres que vivem parte ou algo tão profundo como você viveu, o que você gostaria de falar para essas mulheres? Para mães que têm situações de opressão, de medo, de falta de oportunidade, em que tudo aponta contra elas. Tudo que vem contra. As colocam num lugar de fragilidade, de culpa, de falta de oportunidade. O que você poderia falar? Então, eu acho assim que a gente tem que se investir de toda a coragem, de todo o poder e a luta. Não se submeter de jeito nenhum aos conceitos, ao querer de outras pessoas. Você tem que ser você. Vai dar certo. É uma questão de tempo. Você pode patinar por um tempo, você pode sofrer, você vai chorar. Mas se você tiver uma ideia fixa do que é que realmente você quer da vida, você conquista. É isso, não tem erro.
não tem erro. Eu vejo por mim, eu tinha zero de chance. Zero, não tinha formação, não tinha... Zero nenhum, então não é 0,0001. É o mínimo. Entendeu? E eu consegui. Então é só focar, sabe? Qual é o seu objetivo de vida? Então, vamos traçar. O que acontece? Vai acontecer, vai dar certo, você vai vencer. Não tenha medo. Põe para fora todos os seus demônios e vai correr atrás dos seus objetivos. Quando eu comecei a tentar me arriscar para ter justamente pelo comportamento de desobediência produtiva, para tentar furar a minha bolha e para tentar sair desse mundo em que eu era vítima de uma situação, você foi a principal apoiadora desse movimento, né? O que você sentia que existia por trás do meu perfil e que precisava de uma força sua? Você acreditava desde o início que eu ia conseguir me dar bem na minha profissão? Filho, eu sempre acreditei. Desde o primeiro dia que eu te vi, a hora que eu olhei para tua carinha, eu sentia que existe alguma coisa de muito desafiador para nós. Que você ia conseguir ser o que você queria ser. Eu não sei, de repente, quando eu engravidei, eu comecei a mentalizar, sabe? Eu começava a idealizar como que eu queria o meu nenê. Eu ficava pensando, eu queria um menininho branquinho do cabelinho loirinho. Imagina, era preto, queria um menininho do cabelinho loirinho, né? Você nasceu loirinho, do cabelinho loirinho. Falava, nossa, como que pode? Que coisa incrível, sabe? Que coisa incrível. Da forma como eu imaginava que seria o meu parto, foi. Eu não imaginava que eu ia ter tanta dor daquele jeito. Mas eu queria ter meu filho no parto normal, parto natural, na verdade, né? Quando você me teve, você foi a pé para o hospital, não foi? Eu fui a pé para o hospital. Por quê? O meu pai estava onde? Não estava em casa. Quando eu acordei de manhã, eu sabia que eu ia ganhar nenê. Aí eu falei, eu vou ganhar meu nenê hoje. Aí eu fui me ajeitar, arrumar mala, fui lavar o cabelo, aquelas coisas de mulher vaidosa, né? Que queria que meu filho chegasse com a mãe mais linda do mundo. E fiquei o dia inteiro por ali e tal, e falei para ele na hora do almoço, eu vou ganhar nenê hoje. Não, né? Não saia, não fique longe, esteja em contato porque eu vou ganhar nenê hoje. Que nada, imagina. Aí esperei. Aí foi chegando a dor, ficou 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, eu com dor. E as cólicas foram aumentando e eu ligando, não achava. E aí a menina que trabalhava em casa era minha prima, né? Aí eu falei para ela, olha, é o seguinte, deixa a mala aí. Eu vou chamar a vizinha e eu vou pra Santa Casa a pé, porque eu não tô aguentando mais. O neném vai nascer, eu tô com muita dor. E fui. A pé? A pé pra Santa Casa. Aí depois de 1 hora que eu tava lá, eu cheguei na Santa Casa e falei, moça, chama meu médico que eu vou ganhar neném. Ela, tá bom, vou chamar. Espero com dor. Eu falei, moça, eu vou ganhar neném, eu tô te falando que eu vou ganhar neném. Vocês não estão acreditando? Eu vou ligar pro médico. Eles não acreditavam com a minha paciência, a minha calma, sabe? Tão convicta de que eu ia dar tudo certo, que ia ficar tudo bem, sabe? Assim, uma coisa inexplicável. Eu cheguei na Santa Casa, era 7 horas da noite, 10 horas da noite você nasceu, de parto natural. E a coisa mais gostosa do mundo é ser mãe, é ver o nenenzinho. Nossa, meu Deus do céu. Não tem explicação. Não tem explicação. E aí fui embora no outro dia, já entrei naquela neura, né, de ficar em volta de você. A primeira noite que você foi para casa, a primeira noite você dormiu a noite inteira. E eu fiquei a noite inteira olhando para você. A noite inteira olhando para você. Eu não dormia, eu ficava olhando assim, ó. Doía as costas, aí eu levantava, mexia e ficava olhando. Se você estava respirando, botava a mão, passava a mão. Na segunda noite, eu estava morta de sono e você começou a chorar e nunca mais parou. Nunca mais parei. Aí chorava bastante, na verdade, sabe? Chorava bastante. Mas eu acho que era mesmo uma coisa que tinha que viver mesmo, tinha para eu poder cuidar de você de uma outra forma, sabe? Tinha que ter outros cuidados de que uma criança normal não tem. Mas com você, filho, eu sempre disse para você, o que eu digo para você?
A frase eu vou passar pra você, que ela sempre explica aqui. É, eu nasci pra brilhar e ela nasceu pra me aplaudir, Isso, né? isso. Não é demais? E hoje a gente tá aqui no podcast do Obediência Produtiva gravando um episódio em que a gente atingiu a marca de 100 mil inscritos num projeto autoral nosso, num conceito que foi muito criado com os insights, né, com os exemplos mesmo, as referências que eu absorvi de você. E hoje a gente tá aí, né, mãe, tentando com essa conversa que a gente teve, provocar um pouquinho as pessoas. Hoje é um episódio especial de Dia das Mães. E aí eu vim entrevistar a mulher que foi a mulher mais importante da minha vida, por ter me colocado nesse mundo, né, por ter me dado um norte, uma referência. E nos desvios que eu tive, você estava lá para me auxiliar, para me acolher, para me orientar. Então, eu sou muito grato, assim, primeiro, por ter sido seu filho, né? E segundo, por você ter sido uma grande companheira, né, em todos os momentos de dificuldade que eu passei. E principalmente por você aceitar compartilhar essa história rica de superação. Porque hoje, mãe, eu olho pra você e vejo que você é uma mulher foda. E esse episódio, de podcast, o objetivo é justamente eternizar, né, um papo nosso. Ouvindo a sua voz, parte da sua história, para que não só o público veja, mas para que os meus filhos, para que os meus netos, para que toda a sequência, né, da geração da minha família, da nossa família, entenda que por trás desse sangue, dessa genética e dessa geração toda, teve uma mulher forte que enfrentou todas as adversidades como você. Então, de certa forma, esse podcast é uma maneira também de eu homenageá-la, né? E guardar para a posteridade esse papo que a gente teve. Que legal, filho. Mas é isso, sabe? A intenção é essa, sabe? Deixar a minha experiência para que outras pessoas que possam viver esse tipo de preconceito, de dor, de tristeza, discriminação, nunca se curvar a tudo isso, porque é possível sim. Você consegue, você dá conta. Basta você traçar um norte e ir em frente. Só vai. Que dá tudo certo. Que dá tudo certo. No final dá tudo certo. Eu acredito nisso. Mas não pode desistir no caminho, né? Não pode. É muito tortuoso, mas sempre existe um horizonte. E é para lá que eu vou. Entendeu? É isso. Então, com essa fala, a gente terminou. Olha, hoje. se todos te condenarem, se todos não quiser te ouvir, eu estou aqui para te escutar e para te defender. Porque mãe é perdão. Se todos te abandonarem e ninguém quiser te ver, eu vou te seguir e te procurar. Porque mãe é compreensão. E se todos te negarem um pão, um beijo ou amor, eu estou aqui para te amparar, te acariciar, porque mãe é sempre doação. Eu te amo. Eu sinto isso. Eu sempre senti. E é por isso que eu agradeço por ser seu filho. Por isso. O grande prêmio da minha vida talvez tenha sido ser seu filho. Obrigado. Eu que agradeço, meu filho. Você não sabe o quanto eu sou feliz por ter você, o meu Guilherminho e minha Natalinha.
Sou muito feliz, só agradeço a Deus. Obrigada, meu Deus. Obrigada, meu Deus. Eu queria agradecer também aqui o nosso público do Desobediência Produtiva que veio até aqui, né? E que acompanha essa sessão de chororô aqui. Foi muito rico. Dia das Mães. Obrigado, mãe. Valeu. Obrigada, filho. Te amo.